Os rios fazem parte de um ecossistema muito importante na natureza, possibilitando a manutenção da vida onde se encontram, desde seres microscópicos até nós seres humanos. Afinal de contas, ao contrário dos oceanos feitos de água salgada, os rios são usualmente formados por água doce, espalhados por todo o mundo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Tamires e hoje venho com mais um vídeo para vocês sobre o top 10 maiores rios do mundo. Bora lá conferir comigo? Número 1. Rio Argun. Local: Rússia, China e Mongólia. Comprimento: 4.480 km. Um dos 10 maiores rios do mundo, possui áreas ao seu redor bem exuberantes e ricas em vegetação e animais selvagens. Ao longo dos séculos, várias minorias étnicas passaram por lá, assim como tribos de pastores nômades mongóis. Além disso, outro nome dado ao Angu é Rio Mãe, devido aos seus inacreditáveis 150 mil quilômetros quadrados de terra e mais de 1.800 afluentes e braços, fazendo dele uma fonte de vida inesgotável. Por fim, cruzeiros ao longo de um dos ramos do Agun, ou Rio Gen, têm sido bastante comuns por turistas, que procuram uma paisagem realmente fascinante. Número 2. Rio Congo. Local: Zaire. Comprimento: 4.640 km. Antes conhecido como Rio Zaire, o Congo pode ser considerado um dos rios mais poderosos da África, sendo o segundo mais volumoso do mundo, assim como o segundo maior da África, só perdendo para o Nilo. Inclusive, é nesse rio que se passa a história de No Coração das Trevas, de Joseph Conrad, que futuramente serviria de base para o filme Apocalipse Now. Além disso, há inúmeras lendas que atribuem a floresta tropical, que circunda o rio como sendo uma misteriosa terra de pigmeus, bestas míticas, pragas terríveis e canibais. Tirando esses mitos, o que se sabe mesmo é que o Congo é um dos mais profundos e turbulentos rios existentes no mundo, sendo o único dos grandes a passar pela linha do Equador 2 vezes. Número 3. Rio Paraná. Local: Uruguai, Paraguai e Brasil. Comprimento: 4.880 km. Além de ser um dos maiores rios do mundo, o Paraná ainda possui a represa de Itaipu, a maior usina hidrelétrica que existe atualmente, ao passo que cria um enorme reservatório na parte de trás dela. O rio é famoso entre os pescadores esportivos, em especial por conta do dourado, um grande peixe que vive nas águas da região. Por sinal, existem mais de 350 espécies de peixes no rio Paraná. Por outro lado, historicamente falando, esse rio se tornou a principal rota dos exploradores europeus para o interior do continente sul-americano. Número 4. Rio Amarelo. Local: China. Comprimento: 5.504 km. Sendo considerado como o rio mãe da China, o Amarelo foi o centro da política, economia e cultura chinesa por mais de 2.000 anos, tendo, portanto, uma importância histórica por lá imensurável, sendo o berço da civilização daquele país. Em síntese, sua coloração amarelada vem justamente de sedimentos dessa mesma cor que ele carrega quando flui através do Planalto de Loess. Também é o recurso hídrico mais importante para o árido norte da China, tendo fundamental importância para o desenvolvimento do local. Número 5. Rio Inesei, Angra. Local: Rússia. Comprimento: 5.504 km. Formado praticamente um rio só, essas extensões de água formam uma linha divisória entre as partes ocidental e oriental da Sibéria. Em sua bacia hidrográfica encontramos outra subbacia, a do Lago Baikal, que é o segundo maior reservatório de água doce do mundo. Portanto, a bacia de Inesei-Angra cobre uma área imensa da região, tendo grande número de florestas e abrigando 10 curiosidades ao longo de sua trajetória, com uma população acima de 100 mil habitantes ao todo. Número 6. Rio Oby. Local: Rússia. Comprimento: 5.534 km. Este daqui é o maior rio da Rússia, sendo formado pela junção dos rios montanheses do Bia e do Katun. As águas deles, inclusive, possuem cores diferentes. O Oby fica congelado a maior parte do ano,
e quando descongela é bastante usado para transporte na região, especialmente por turistas. Além disso, a bacia desse rio é tão grande que ele se estende por áreas semidesérticas, pastagens, florestas de coníferas e planícies. Número 7. Rio Mississippi. Local: Estados Unidos. Comprimento: 6.198 km. Sendo o maior e mais importante rio da América do Norte, o Mississippi se origina como um riacho bem pequeno que flui ao Lago Estaca, em Minnesota, para depois se expandir consideravelmente, cobrindo cerca de 41% dos 48 estados dos Estados Unidos contíguos. Ele tem um vasto sistema de águas, com diversos afluentes, histórica e economicamente falando. O Mississippi tem muita importância, sendo, portanto, uma das principais fontes de renda de muitas regiões, especialmente no campo agrícola. Número 8. Rio Yangtze. Local: China. Comprimento: 6.300 km. Famoso rio chinês, o Yangtze desempenhou um papel fundamental na história do país, seja na cultura, no turismo, no transporte, bem como na agricultura. Maior rio asiático que existe, ele consegue ser uma linha divisória entre o norte e o sul da China, ocupando cerca de um terço do território do país. Não é à toa também que o delta desse rio é considerado uma das áreas mais prósperas da China, como resultado sendo responsável por 20% do PIB nacional. Número 9. Rio Nilo. Local: África. Comprimento: 6.852 km. O segundo dos maiores rios do mundo é o famoso Nilo. A princípio, tendo sido usado por milhares de anos como fonte de irrigação para terras agrícolas, pelas regiões por onde passa, até desaguar no mar Mediterrâneo. O solo localizado no delta dele é rico em nutrientes, justamente devido aos depósitos contínuos de sedimentos ao longo de séculos. Sob o mesmo ponto de vista, ele continua sendo uma importante rota comercial conectando os mercados africano e o europeu. E por último, número 10. Rio Amazonas. Local: Brasil, Colômbia e Peru. Comprimento: 6.992 km. O Amazonas é de longe o rio mais poderoso da Terra, sendo o maior rio do mundo em comprimento e também em termos de volume e largura, chegando, portanto, a atingir uma extensão de 48 km em certas partes. Além disso, o rio e sua bacia abrigam um impressionante número de espécies únicas de animais, árvores e plantas, várias delas ainda incrivelmente a serem descobertas por exploradores nos dias atuais. Com mais de 1.000 afluentes, é o rio com o maior sistema de drenagem no mundo. Da mesma forma, ainda tem o maior volume e vazão total do que os outros 6 maiores rios juntos. Impressionante o tamanho desses maiores rios do mundo, né? Realmente são gigantes da natureza, que precisam ser preservados, devido a toda a sua história e importância para o equilíbrio da natureza. Então, pessoal, gostaram do nosso vídeo de hoje? Se gostou, deixe o seu joinha e se inscreva no canal, tá bom? E compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!